Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, da comunidade Olitok no Facebook e também de outro grupo, Pesquisa Olímpica, apresentando este livro de Spiele der 18ª Olimpíada de Tóquio 1964. É um livro alemão sobre os Jogos Olímpicos de 1964, só a edição de verão. É um livro que servia de documentação do Comitê Olímpico da Alemanha Ocidental. Aqui já o livro de Spiele der 18ª Olimpíada. Já aqui estou colocando o foco nele. De Spiele der 18ª Olimpíada, dos Offizielle Sonderwerk des Nationalolympischen Komitees, e é publicado pela Sociedade Olímpica Alemã, Deutsche Olympische Gesellschaft. Gesellschaft quer dizer sociedade. Aqui o nome dos autores do livro, o Guido von Mengden organizou o livro, e os direitos autorais da Olympischer Sport Verlag de Stuttgart, de 1965, foi o ano de publicação desse livro. Aqui o índice com vários autores, a relação das páginas de fotografias, né, Bildteil, e aqui uma introdução, né, do presidente do Comitê Olímpico Alemão, Comitê Olímpico para a Alemanha, e já o Japão, né, um local do Japão que já com esses adereços, uma cidade, um local que foi tomado pelas águas, e aqui o Japão antigo com o Japão moderno. O Japão que se modernizou muito para esses Jogos Olímpicos. Olha as avenidas, como o trânsito foi facilitado no Japão por toda essa modernidade. Aqui o local das disputas de natação, das disputas de ginástica, atrás a Vila Olímpica, onde os atletas ficaram alojados. Aqui caminho para o local das disputas de basquete, uma subida. E ao lado esses enfeites que cobriam as bandas e os coros utilizados nos jogos, né, a parte de som da cerimônia de abertura e também para as comemorações de premiação dos atletas. O desfile das delegações, delegação de Gana, alguns países estrearam nos Jogos Olímpicos nesse ano de 1964, e aqui a Etiópia, com a sua bandeira sendo carregada pelo Abebe Bikila, que se tornou bicampeão na maratona. Mais algumas delegações, a delegação da Índia e a delegação, as mulheres do Canadá. Aqui, nessa foto, a delegação da poderosa Alemanha, a Alemanha que competiu unificada, a oriental e a ocidental competiram unificada, até de 1956 a 1964, a partir de 68, os alemães passaram a competir separados, divididos em oriental e ocidental. Yoshinori Sakai carregou a tocha olímpica dentro do estádio, ele que nasceu no dia do bombardeio a Hiroshima, e Sakai acendendo a pira olímpica, o fogo olímpico. A revoada dos pombos, com as delegações já no estádio para a celebração da paz, e já as autoridades na cerimônia de abertura, o imperador Hirohito, a imperatriz, o príncipe Akihito com sua esposa ali atrás, Hirohito, e aqui o público, né? Os jovens de uma escola, os jovens assim sem período escolar, e o público em geral, os adultos. A revoada, né,
a Força Aérea fazendo ali o contorno dos anéis olímpicos no céu. E os alemães participando do encontro da juventude, que era muito comum, né, os alojamentos, né, da reunião de jovens. Aqui já analisando o processo de escolha do Japão, a cerimônia de abertura. Aqui já avaliando os atletas, falando da disputa de 100 metros, da evolução dos competidores, comentário sobre a prova do decátlon, que teve a vitória da Alemanha. A Alemanha ficou com a medalha de ouro e de bronze. Aqui ainda falando sobre o decátlon e já iniciando fotografias das provas de atletismo. Uma eliminatória aqui dos 100 metros. Os competidores que não chegaram às primeiras colocações são abordados aqui. Um representante da Grécia no dardo, Christos Pierrakos, não obteve grandes resultados. E a largada da famosa prova dos 10.000 metros, que é a largada da prova que teve a vitória surpreendente deste aqui. O Billy Mills, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, à frente do Mohamed Gamoud, da Tunísia, medalhista de prata, e o Ron Clarke, da Austrália, medalhista de bronze. Ron Clarke era recordista mundial, ficou apenas com a medalha de bronze, e durante sua carreira olímpica só obteve essa medalha. O Billy Mills tinha a marca de 29 minutos 05, baixou para 28 e 24, baixou mais de 40 segundos o seu recorde pessoal e conquistou de forma heróica a medalha de ouro. O Mohamed Gamoud, medalhista de prata, depois seria campeão dos 5.000 metros nos Jogos de 1968 e foi um competidor que entre 1964 e 1972 obteve 4 medalhas olímpicas. E aqui correndo descalço, o queniano Naftali Temu, que não terminou a prova, mas nos Jogos Olímpicos de 1968, Naftali Temu conquistou a medalha de ouro na prova dos 10.000 metros. Então, 4 grandes campeões aqui, 4 grandes personagens da história olímpica. A largada da prova de 100 metros, vencida por este aqui, o norte-americano Bob Hayes. Bob Hayes conquistou a vitória de forma brilhante, um atleta excepcional. Obteve a vitória com muita folga, um representante da Alemanha. Aqui o Henrique Figueroa, de Cuba, que ficou com a medalha de prata. E nessa outra foto aqui, na mesma foto, o Harry Jerome, que obteve a medalha de bronze, canadense, que se machucou nos Jogos Olímpicos de 1960. Era candidato ao pódio, mas não alcançou medalha por ter se contundido. E aqui um lance da chegada. A chegada da prova, o Robert Reis, chegando aqui, o número 702, o Henrique Figueroa, 80, medalha de prata, e o 56, o Harry Jerome, do Canadá, medalhista de bronze. Tivemos atletas da Costa do Marfim nessa final, Polônia, Alemanha, Jamaica. Foi uma série das Bahamas, a Jamaica não, Bahamas, foi uma série de competidores nessa prova dos 100 metros rasos. E o Robert Reis ainda ajudou os Estados Unidos a conquistarem a medalha de ouro com um recorde mundial no revezamento, e depois ele se profissionalizou e foi jogar futebol americano. Foi um grande destaque do futebol americano, também com a velocidade que ele tinha. Aqui a prova de 800 metros, que foi vencida pelo neozelandês, o Peter Snell, conquistou a medalha de ouro. Aqui o Croders, do Canadá, que foi medalhista de prata. E a medalha de bronze ficou com o Wilson Kiprugut, do Quênia. O queniano ficou com a medalha de bronze. Grande resultado aqui desses Jogos Olímpicos de 1964. E lembrando que o Peter Snell havia sido campeão também nos Jogos de 1960. Um lance aqui das competições de marcha, o Kenneth Mathews,
do Reino Unido, que obteve... Kenneth Matheus conquistou a medalha de ouro na prova de 20 km. Aqui o alemão Dieter Lindner, medalhista de prata. E abaixo, o norte-americano Alfred Orter, que conquistou o tricampeonato no lançamento de disco. Alfred Orter, posteriormente, ainda ia conquistar a medalha de ouro nos Jogos de 1968. Em 1980, ele era candidato a ir aos Jogos de Moscou e, aos 44 anos, fez a melhor marca da sua vida, com 69 metros e 46 centímetros. Grande resultado aqui do Alfred Orter, dos Estados Unidos. E aqui o Kenneth Matheus, do Reino Unido, alcançando a medalha de ouro na marcha de 20 quilômetros. Lembrando que o Donald Thompson venceu os 50 quilômetros 4 anos antes. O polonês Józef Schmid, campeão da prova de salto triplo. Józef Schmid havia sido campeão também nos Jogos Olímpicos de 1960 e foi ladeado pelo Vladimir Goriaev e pelo Witold Kreyer. E agora, em 1964, obteve a medalha à frente do Viktor Kravchenko e do Oleg Fedoseev. Kravchenko bronze, Fedoseev prata. O grande polonês do salto triplo, Józef Schmid. Ele que deu sequência às vitórias do Ademar Ferreira da Silva, campeão em 52 e 56. Mais competidores, aqui os competidores do arremesso de peso. Aqui o arremesso realizado pelo Perry O'Brien, dos Estados Unidos. Perry O'Brien foi campeão em 1956 e 1952 e ganhou medalha de prata em 1960. Aqui ficou na 4ª colocação. Ele que foi o inventor daquele estilo de fazer o arremesso saindo de costas no setor, e o estilo conhecido como O'Brien. E o pódio da prova, o norte-americano Randy Madsen, medalha de prata, vai ser campeão em 1968. O Vilmos Vários, da Hungria, que quebrou a hegemonia norte-americana de dominar integralmente o pódio. E no pódio, o Dallas Long, que havia sido medalhista de bronze nos Jogos de 1960. Mais uma página aqui, a prova dos 400 com barreira, vencida pelo norte-americano, o Warren Cowley, conquistou a medalha de ouro, à frente do Morali da Itália e do Cooper do Reino Unido. E o belga, Gaston Roeland, que venceu a prova de 3.000 metros com obstáculos, conquistou a medalha de ouro, à frente de um representante do Reino Unido e da União Soviética. Aqui grande, o belga Gaston Roeland, competidor realizando salto com vara, um competidor grego. Finlandês Pentti Nikula. Pentti Nikula realizando um salto. E aqui os alemães que conquistaram medalha. O Klaus Lernert, medalhista de bronze. E na outra página, o Wolfgang Reinhardt, que foi o ganhador da medalha de prata. Grande resultado aqui da Alemanha. Aqui o Fred Hansen, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de ouro. Os norte-americanos, lembrando que os norte-americanos não perdiam a prova desde 1896, nunca haviam sido derrotados no salto com vara. E vão manter a hegemonia em 1968 com Robert Schiggren, vão perder só em 1972 para o alemão oriental, o Wolfgang Nordwig. Aqui a chegada da prova de 200 metros, o Henry Carr dos Estados Unidos, à frente do Paul Drayton, também dos Estados Unidos, e a medalha de bronze ficando com o Edwin Roberts, de Trinidad e Tobago. Um grande resultado aqui do Henry Carr, medalha de ouro, prata o Paul Drayton e bronze para o Edwin Roberts. E abaixo, o Blaney Lindgren, dos Estados Unidos, medalha de prata no 110 com barreira, perdeu para o Reis Jones, dos Estados Unidos, que foi medalhista de ouro. A medalha de bronze ficou com o soviético Anatoly Mikhailov.
a premiação do martelo, medalha de bronze, Uwe Bayer, da Alemanha, a medalha de prata, Gyula Zivotsky, da Hungria, que obteve medalha em 1960, e também em 1968 ele vai conquistar a medalha de ouro. E aqui o Romuald Klein, da União Soviética, que foi um medalhista de ouro, e que vai obter medalha de prata nos Jogos de 68. Aqui uma foto do Uwe Bayer, da Alemanha. Uwe Bayer, da Alemanha. E já vamos para outra foto, já da final dos 5.000 metros. O francês Michel Jazzy, à frente do Ron Clark, da Austrália, que obteve medalha nos 10.000. O Harold Norport, da Alemanha, um representante da Nova Zelândia e da União Soviética. Atrás deles, o Kipchoge Keino, do Quênia, que vai ser campeão dos 1.500 metros em 1968, e o norte-americano Robert Schuh, que causou uma grande surpresa, o Robert Schuh, causou uma grande surpresa ao conquistar a medalha de ouro. A medalha de ouro ficou com o norte-americano Robert Schuh, a de prata foi para o Harold Norport, da Alemanha, e a de bronze foi para o norte-americano Dellinger. E o francês, o Michel Jazzy, que foi medalhista nos 1.500 em 1960, ficou na 4ª colocação, tendo entrado na liderança na reta final. Foi ultrapassado por 3 competidores. Aqui a foto da chegada, o Robert Schuh comemorando a vitória, o Harold Norport também feliz com a medalha de prata, o Jazzy desesperado e o queniano Kipchoge Keino ainda precisando melhorar para pensar em medalha. E do outro lado, o norte-americano Dellinger, o Dellinger não saiu na foto. As competições de salto em distância, o norte-americano Gaylor Hopkins, que não obteve medalha, e o Lynn Davis, do Reino Unido, que sagrou-se campeão com um salto de 8,07 metros, bateu o Ralph Boston dos Estados Unidos, e o Igor Ovanesyan, da União Soviética, que ficou com a medalha de bronze. Aqui o momento da marcha, o Abdon Pamit, da Itália, campeão na marcha de 50 km, e o Paul Nihil, aqui escrito Vincent Nihil, que conquistou a medalha de prata nessa distância dos 50 km. A disputa do salto em altura, o Ralf Drickel, da Alemanha, que não obteve medalha, e abaixo o John Rambo, dos Estados Unidos, que foi medalhista de bronze. E ao lado, Valery Brumel, da União Soviética, medalhista de prata em 1960, e em 1964 conquista a medalha de ouro. Brumel quebrou um recorde mundial, tinha a marca de 2,28, um recorde que demorou 6 anos para ser quebrado, mas em 1965 sofreu um acidente de motocicleta, o pé ficou até pendurado pelo tendão, tentou se recuperar, recuperou um pouco, mas não chegou aos antigos resultados. Por volta de 2,12 ele saltou, o que já não era suficiente para estar entre os primeiros na equipe soviética. Triste fim a carreira do grande Valery Brumel. Premiação da prova de 400 metros, medalha de ouro para o Michael Larrabee, dos Estados Unidos, a prata para o Wendell Motley, de Trinidade e Tobago, e o bronze para Andrzej Badensky, da Polônia. A premiação, as mocinhas aqui cuidavam do cerimonial de premiação, né, com os trajes típicos, e aqui uma foto colorida desses jogos de 1964. Foto até com uma qualidade boa, né, porque antigamente as fotos coloridas não tinham uma qualidade tão boa. Já as competições de decathlon, né, o de Taiwan, o Xuan Quangyang, que foi medalhista de prata nos Jogos de 1960, não conseguiu chegar ao pódio, ficou em 5º lugar em 1964. O alemão Horst Bayer, fazendo o lançamento do dardo, também não pegou medalha. E abaixo o Willi Holdorf, da Alemanha, que conquistou a medalha de ouro e restaurou aí, quebrou um pouco a invencibilidade dos norte-americanos,
que já vinham vencendo a prova do decathlon há mais de 30 anos. Tiveram o Glenn Morris, campeão em 1936, Robert Matthias, 48,52, Milton Campbell em 56, Rafer Johnson em 1960. Tinham grandes competidores e fazia tempo que os norte-americanos não eram derrotados no decathlon. Aqui o soviético, Hajnal, conquistou a medalha de prata, aqui realizando o salto com vara. E um momento colorido aqui desses jogos, o Willi Haldorf chegando, fazendo a sua chegada dos 1.500 metros. Depois de 9 provas, depois de 10, completando os 1.500, cansado. E aqui ao lado, o alemão que ficou com a medalha de bronze, o Hans-Joachim Wald, realizando um salto de 7,21 metros. Garantiu a medalha de bronze. Os norte-americanos não chegaram ao pódio nessa prova do decathlon. A premiação do decathlon, o Haldorf no pódio, o Wald. Mais disputas aqui, uma largada de uma prova de 1.500 metros. Deixa eu ver se seria a final. Largada da final dos 1.500 metros, com Peter Snell, com todas as feras da distância. E aqui a chegada. O Peter Snell, que conquistou a medalha de ouro. O Davis, da Nova Zelândia, que foi medalhista de bronze. E o medalhista de prata, Josef Odolozil, da Tchecoslováquia, não aparece na foto. Já um momento da final do revezamento, 4x400 metros. Passagem aqui de Trindade do Bernard para o Roberts. Do Michael Larrabee para o Williams. E aqui os britânicos fazendo a passagem do bastão Metcalfe para o Cooper. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de ouro. O Reino Unido ficou com a de prata. E Trinidade e Tobago ficou com a medalha de bronze. Mais um momento aqui, a briga entre o Brightwell do Reino Unido com o Wendell Motley de Trinidade. O Motley conquistou a medalha de prata na prova individual e o Brightwell ficou na 4ª colocação. Nessa final do revezamento, ele foi uma forma de vingança, se pode dizer assim. Mas o trinitino acabou chegando ao pódio. E ao lado, a Ann Packer, que era esposa do Brightwell, ela foi campeã da prova de 800 metros, foi prata nos 400 metros, aqui dando um conforto para o Brightwell, que finalmente obteve sua medalha. As competições do revezamento, a passagem de bastão aqui no 4x100, os norte-americanos lá no fundo fazendo a passagem. E a passagem final, os Estados Unidos garantiram a medalha de ouro, a Polônia a prata e a França o bronze. Curioso notar, olha a diferença que está a França à frente, os franceses bem à frente, e os poloneses e os norte-americanos conseguiram alcançar o atleta francês e garantiram as medalhas de ouro e de prata. O norte-americano, o Robert Hayes, deu uma arrancada fenomenal para conquistar a medalha de ouro para os Estados Unidos e estabelecer um novo recorde mundial. A prova da maratona, que o grande Abebe Bikila, da Etiópia, conquistou a medalha de ouro, estabeleceu novamente uma nova marca mundial. Então, o representante da Austrália, o Cook, e o japonês, o Kokishi Tsuburaya, que acabaria com a medalha de bronze. Ele foi ultrapassado pelo Basil
foi ultrapassado dentro do estádio. E o Tsuburaya, posteriormente, ele machucou, né? Ele se machucou, estava em uma péssima forma física e treinando para os Jogos de 68 ele acabou cometendo suicídio. Dizem que deixou uma carta que estava escrito pedindo desculpa e dizendo que ele não podia mais correr. Ali o Abebe Bikila correu descalço em 1960, estabeleceu um recorde mundial, venceu a maratona, primeiro campeão da África Negra. E em 1964 ele volta, aí conquista de novo a medalha de ouro e estabelece uma nova marca mundial. Aqui o Bikila, que terminou e que ficou fazendo exercícios de alongamento. E aqui o Tsuburaya, o japonês, medalhista de bronze. E posteriormente comete suicídio, pondo fim à sua carreira. Aqui o etíope, o Abebe Bikila, nos momentos de alongamento. E aqui os comentários das provas, falando das provas de velocidade. Aqui uma comparação dos tempos dos atletas, do revezamento, 4x400. Aqui comentários das provas de fundo, das provas de salto, elogiando os saltadores da Alemanha, do salto com vara. Aqui os lançamentos, destacando a medalha o tricampeonato do Alfred Orter no lançamento de disco, o atletismo feminino. Aqui falando da Karin Baltzer, da Alemanha, campeã dos 80 metros com barreira. A Yolanda Balas, bicampeã no salto em altura. Aqui os arremessos, que teve o domínio da Tamara Press, da União Soviética, campeã no disco e no peso. E também a Mihaela Penes, da Romênia, conquistou a medalha de ouro no dardo. Embora a soviética Helena Gorchakova tivesse quebrado o recorde mundial nas eliminatórias. Vou ficando por aqui para depois continuar com o livro. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020, comunidade Pesquisa Olímpica no Facebook e também Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até o segundo vídeo.